Atenção, este vídeo tem spoilers. Lá estava eu curtindo The Mandalorian. Aí aparece aquele personagem que muitos estavam esperando pra ver, o Boba Fett. Só que eu particularmente não fiquei muito entusiasmado não. E depois anunciaram que o Caçador de Recompensas ganharia uma série só dele, o livro de Boba Fett. E eu continuei sem dar muita bola. Agora já acabou a primeira temporada desse derivado e eu vi tudo, então eu posso dizer que ele confirmou o que eu sempre achei. Meu Deus, como o Boba Fett é sem graça. Pois é, repare que eu não tô dizendo, poxa, estragaram o Boba Fett. Porque eu nunca fui fã desse personagem, ao contrário de muita gente que adora Star Wars. E se o meu interesse nele já era pequeno antes, o livro de Boba Fett conseguiu a proeza de me deixar ainda menos fã do personagem. E se foi assim pra mim, imagina pra quem sempre curtiu ele. Uai, Max, como assim você não é fã do Boba Fett? Pois é, a vida toda eu olhava pro enorme entusiasmo com o qual os fãs de Star Wars falavam do Caçador de Recompensas e eu ficava tentando entender de onde vinha esse amor todo. Por que essa paixão por um personagem secundário que tem tipo 6 minutos de tela na trilogia clássica, um punhado de falas e que ainda por cima morre de um jeito ridículo em O Retorno de Jedi? A meu ver, esse não era um personagem com substância o suficiente para me converter num admirador. Mas com o passar dos anos eu fui vendo que aparentemente eu tava numa minoria dentro do fandom de Star Wars. E foi por isso que eu decidi investigar por que raios o Boba Fett se tornou tão popular entre os fãs da saga criada por George Lucas. Tudo começou, para surpresa de ninguém, com uma campanha de marketing. Depois que o primeiro Star Wars estreou e se tornou um fenômeno, o George Lucas e a equipe dele começaram a criar o hype para o próximo filme. E uma das ações que eles bolaram foi um passeio com o Darth Vader e um misterioso personagem inédito que tinha uma armadura super descolada. E não demorou para esse mesmo cara aparecer numa linha de bonecos lançados antes da estreia de O Império Contra-Ataca. As crianças que compravam o boneco dele adoravam o design do personagem e queriam saber mais sobre ele. E depois, quando estreou O Império Contra-Ataca, lá estava o cara. Um caçador de recompensas com um visual chamativo e todo arrebentado. Os detalhes da armadura já indicavam que ele tinha passado por muita coisa antes. E ele tá lá contratado pelo Darth Vader para caçar o Han Solo. Mas o Vader faz um pedido muito específico. No disintegration. Caracas, sem desintegração? O que é que esse Boba Fett fez de tão pesado em missões passadas para fazer o Vader pedir especificamente para ele não desintegrar o alvo? Fica implícito que esse cara é barra pesada. E você vê que ele ainda por cima responde o Darth Vader sem reverência nenhuma, como se ele estivesse falando de igual para igual. E o Vader permite. Então, quem é esse cara? You may take Captain Solo to Jabba the Hutt after I have Skywalker. He's no good to me dead. O que os fãs conheceram então foi uma combinação muito instigante. Um personagem de visual maneiro, com atitude de durão e, acima de tudo, cheio de mistério. Boba Fett era repleto de lacunas. De onde ele veio? Quem é ele por baixo do capacete? O que fez ele ser tão respeitado pelo Darth Vader? O resultado foi uma legião de fãs que ficaram encantados com os mistérios do Caçador de Recompensas, esperando ansiosamente para ver o que ele faria no terceiro capítulo da trilogia. E aí veio O Retorno de Jedi, que presenteou a espera dos fãs do Boba Fett com as respostas e com a glória que eles esperavam, certo? Ah é, não. Depois de alguns minutos ele leva uma porradinha besta e cai no poço de Sarlacc para morrer. Fuem. Compreensivelmente, muitos fãs ficaram desapontados. Vários se recusaram a acreditar que esse era o fim do Boba Fett. E essa negação ajudou a manter o personagem muito vivo na mente dos fãs nos anos após o Retorno de Jedi. Então, quando chegou a hora de lançar obras do chamado universo expandido de Star Wars, George Lucas não teve dúvidas. Era hora de dar uma nova vida ao Boba Fett. E assim, durante anos, o personagem ganhou novas aventuras para vender mais produtos e tentar saciar o apetite dos fãs. Então beleza, já deu para ver que existem sim justificativas para explicar o sucesso de Boba Fett. Analisando a história do personagem e como ele cativou a imaginação de parte do público, eu entendo o carinho que fãs criaram por ele. Eu não acho que essa galera tá errada em gostar do Boba Fett.
A questão é que, por mais que eu ache legais, sim, o design e o mistério do personagem, esses fatores nunca foram suficientes pra mim. Os personagens de Star Wars aos quais eu mais me apeguei eram aqueles que, além de descolados, também tinham um mínimo de desenvolvimento dramático pra me fazer me importar com a história deles. Algo que o Boba Fett não tinha nos filmes clássicos. Até que chegou a Disney e tentou mudar isso com as novas séries de Star Wars. Pois é, quando chegou The Mandalorian, aconteceu o que muitos esperavam. Boba Fett retornou. E ele chegou do jeito que os fãs queriam, quebrando tudo e sendo ultra descolado. Mas eu não fiquei tão empolgado assim. Principalmente porque a aparição dele deixava claro como a Disney estava atrelando The Mandalorian pouco a pouco à saga Skywalker. E se você viu o meu vídeo passado de Star Wars, você já sabe que eu tô meio cansado de ver histórias que tenham tanta conexão com a saga dos Skywalker. E assim, por mais que o Boba Fett tenha criado bons momentos de ação em The Mandalorian, eu ainda não consegui ficar empolgado quando anunciaram que ele teria uma série derivada só dele. Mas como eu sempre gosto de chegar de mente aberta, lá fui eu ver o livro de Boba Fett. A Disney tava mandando bem com The Mandalorian, não é? Então vai que eles conseguem finalmente me transformar num fã do Boba Fett. Então, não rolou. Porque já nos primeiros episódios ficou claro como talvez não tenha sido a melhor ideia fazer o Boba Fett ter a própria série. Sim, essa era a grande chance que a Disney tinha de desenvolver mais o personagem. Eles explicam como ele sobreviveu ao Poço de Sarlacc e criam toda uma trama sobre como ele fica amigo dos Tuskens e depois decide se vingar ao ver que eles foram massacrados. Então o Boba Fett ganha mais profundidade. Ele cria laços e passa por um trauma que faz a gente entender as motivações dele no presente. Não é lá a trama mais empolgante ou inovadora do mundo, mas funciona minimamente. Mas quando a gente vê as cenas do presente, aí é que tudo fica muito chato. Porque a série tenta virar uma história de máfia e de disputas de poder. Até aí, tudo bem, incontáveis séries seguiram esse caminho e são incríveis. O problema é que a disputa de poder em O Livro de Boba Fett é uma que é repleta de complôs simplistas e previsíveis. Não tem um momento de articulação política brilhante, não tem uma reviravolta surpreendente, nada tem consequência emocional de verdade. É tudo básico demais. Sem contar outro grande problema de O Livro de Boba Fett: a atuação de Temuera Morrison como Boba Fett. A performance dele é simplesmente monótona. Pra não dizer que ele fica só com uma expressão, dá pra falar que ele sabe fazer cara de bravo e cara de sério. Mas qualquer cena que exija que o Morrison acesse de forma mais profunda uma gama maior de outras emoções, demonstra o quanto ele não dá conta do recado. E olha que é possível atuar bem com poucas emoções. Basta ver o trabalho do Clint Eastwood nos filmes do Sergio Leone, que são referência para essas séries novas de Star Wars. A atuação do Eastwood nesses filmes gira em torno das mesmas emoções limitadas do Boba Fett. A diferença é que elas são executadas com uma intensidade dramática de arrepiar a gente. Algo que o Morrison não consegue fazer. Claro, a culpa não é inteiramente do Morrison, já que a caracterização do personagem no roteiro já não é muito inspirada. Aí você junta o roteiro meia boca com uma atuação medíocre e você tem em mãos um personagem entediante. Sem contar que a atuação fraca empobrece também a química que o Boba Fett precisa ter com os demais personagens, que é quase inexistente. You wanna hit a Gatra? Why not? E foi aí que eu me peguei pensando, putz, se eu tô frustrado com esse Boba Fett, imagina quem é fã de longa data do personagem. Aí fica pior ainda, porque vamos lembrar o que fez o Boba Fett ser encantador pra muita gente. Em primeiro lugar, o design da armadura dele. Super descolada, diferente, ameaçadora. Mas aqui, o Boba Fett passa uma enorme parte do tempo ou sem a armadura ou com o rosto exposto. Os momentos de armadura completa são bem mais pontuais. Então, aquele apelo visual clássico do Boba Fett fica de escanteio. O segundo ponto que fez o Boba Fett ganhar fãs foi a promessa dele ser um baita herói de ação casca grossa. Mas se você esperava ver ele sendo isso em todos os episódios, você se decepciona. Porque a maior parte do tempo, o Boba Fett fica basicamente conversando, negociando, indo pra lá e pra cá. E quando ele tem cenas de ação, elas não são lá grande coisa.
E o terceiro charme do Boba Fett era o ar de mistério que ele tinha. O fato de não sabermos quase nada sobre ele. Mas aí vem essa série que dá várias respostas para tentar deixar ele mais tridimensional. Só que, como a gente já viu, o desenvolvimento dramático dele é simplista e nada muito empolgante. Percebe então o problema? Do visual, passando pela ação e indo ao mistério. A série pegou tudo que fez o Boba Fett se tornar popular e deixou de lado. É o Boba Fett sem os ingredientes essenciais do Boba Fett. Enough food. Go help with the patrol. E o pior é que os próprios criadores da série devem ter percebido o problemão que eles criaram. Por quê? Ora, porque depois de 4 episódios, quem é que vem ao resgate? O Mandaloriano. Primeiro ele ganha um episódio todinho só pra ele. E depois a trama dele vai se fundir à do Boba Fett, fazendo o Mandaloriano ser uma figura permanente pelo restante da temporada. E, não à toa, é nessa parte que o livro de Boba Fett fica minimamente bom. Quanto menos Boba Fett e mais Mandaloriano, mais o seriado se eleva. E se for pra ser assim, pra que ter uma série solo do Boba Fett pra começo de conversa? Até porque um projeto desses tem um enorme desafio: o tamanho da expectativa do público. Fazia décadas que os fãs queriam ver um filme ou uma série só do Boba Fett. Foram anos de expectativas que se acumularam e criaram uma enorme pressão para o novo programa. E quando o resultado é tão mal feito, dói ainda mais. Talvez por isso mesmo o Mandaloriano tenha funcionado tão bem. Sendo um personagem totalmente inédito, ele estava livre de qualquer expectativa dos fãs, o que deu a liberdade para a Disney fazer o personagem ser o que eles quisessem. Claro, ajudou muito a ótima interpretação de Pedro Pascal e o desenvolvimento emocional que criaram para o personagem. Mas esse aqui não era o Boba Fett, o que com certeza tirou muita pressão dos ombros do Mandaloriano. O que não deixa de ser irônico também. Mesmo não sendo o Boba Fett, o Mandaloriano acaba entregando pra gente tudo o que fez o Boba Fett ser popular décadas atrás. Ele tem o visual descolado, ele é um herói de ação casca-grossa episódio após episódio, e mesmo depois de 2 temporadas, ele ainda é cheio de mistérios. Tem muito que a gente não sabe ainda sobre o Mandaloriano. A ironia, então, é que hoje o Mandaloriano é mais Boba Fett do que o próprio Boba Fett. É por isso tudo que eu fico pensando se não teria sido melhor só manter o Boba Fett como um personagem secundário em The Mandalorian, ao invés de darem um seriado inteiro pra ele. Porque claramente essa encarnação do Boba Fett não tem o nível de atuação e de desenvolvimento dramático fortes o suficiente para sustentar uma história inteira como protagonista. Talvez, se tivessem deixado ele só como um coadjuvante em The Mandalorian, eles poderiam ter se focado muito mais no que fez o Boba Fett ser especial, com cenas de ação pontuais e fortes e mais mistérios sobre o caçador de recompensas. Porque se for para dar um destaque enorme pro personagem e preencher as lacunas dele com lenga-lenga e tramas meia-boca, talvez tivesse sido melhor deixar ele em segundo plano mesmo. Time to go. Tá vendo como o livro de Boba Fett é frustrante? A série conseguiu irritar até mesmo alguém que nunca deu bola pro Boba Fett, que nem eu. E se eu tô assim, eu só consigo imaginar o tamanho da frustração para quem sempre foi fã do caçador de recompensas. Até porque o Boba Fett merecia algo melhor. Esse é um dos personagens mais celebrados de Star Wars e ele deixou um legado super importante para a franquia. Em especial, The Mandalorian, que não existiria se não fosse pelo Boba Fett. Só é uma pena que a tentativa de trazer o Boba Fett para os holofotes tenha dado tão errado. Agora é esperar pelas próximas séries e ver se eles vão conseguir redimir o personagem ou se só vão manter o novo Boba Fett como um dos personagens mais sem graça de Star Wars. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E vocês sabiam que, se vocês quiserem, vocês podem participar de um cineclube comigo? Pois é, essa é uma das várias recompensas que eu ofereço para quem apoia a nossa campanha do Apoia-se. Nossos apoiadores ajudam a financiar o nosso trabalho todos os meses e, para agradecer, eu produzo conteúdos exclusivos para essa galera. Tem recomendação de filme, tem grupo fechado, tem live exclusiva e tem o nosso Cineclube Entre Planos, pra gente debater um filme por mês via videoconferência. Você confere os detalhes da nossa campanha do Apoia-se clicando no link que tá aqui embaixo.
E se quiserem me ouvir falando ainda mais sobre cinema, vocês podem escutar o meu podcast, o Cena Aberta, que sai 2 vezes por semana, e vocês também podem me acompanhar nas redes sociais usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.